Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docum TV, conversando hoje com o professor Rodolfo Assis acerca de julgamentos polêmicos no STF. Isso por conta da sua defesa recentemente, agora junto à PUC-Rio, da sua dissertação de mestrado, em que ele trabalhou a interpretação na Corte Superior. Professor Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e tratar, como sempre, de temas polêmicos ligados aí ao direito constitucional, ok? Satisfação enorme estar aqui, obrigado pelo convite, né? E depois desse período de estudos, né? Agora poder eventualmente contribuir, tratando de alguns assuntos específicos e polêmicos, vai ser, um enorme prazer. Rodolfo, antes da gente começar a falar um pouco acerca do assunto de hoje, fala rapidamente aí como é que, você falou do trabalho árduo aí nesses últimos tempos, mas fala um pouquinho acerca dessa questão da finalização do seu mestrado. Um processo, em dezembro, a gente encerrou as atividades na faculdade, já estava com uma pesquisa em desenvolvimento há algum prazo e especialmente os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, trabalho praticamente integral para entregar a dissertação pronta, que teve aproximadamente 130 páginas no dia 6 de março, e cuja apresentação foi aprovada em banca com louvor no dia 29 de março por pelo meu orientador e 2 professores doutores, especialistas na área. E te surpreendeu a sua pesquisa em relação a essa questão da interpretação na Corte Superior? Sim, assim, na verdade a gente trabalha com a ideia que as cortes não têm muito método para decidir. E eu acho que essa premissa é muito comum e provavelmente é uma premissa muito aceita dos pesquisadores. Isso que eu pude perceber é que existe uma dificuldade tremenda de compreender o que a legislação diz, o que ela deveria dizer. Existe uma dificuldade de, às vezes, você quer que a lei diga algo que ela não diz e, especialmente nas cortes superiores, isso acontece bastante. E é por causa disso que você foi convidado para poder falar de 2 casos em que a gente acaba notando muitas vezes essa falta de método ou um excessivo particularismo por parte dos julgadores e nem sempre uma comunicação entre eles, por exemplo, no STF. Você trouxe 2 casos aí, um ligado ao tratamento do câncer e o outro ligado à desaposentação. Assuntos que podem, de alguma forma, aproveitar o nosso telespectador naquilo que ele, de alguma forma, tiver envolvido. Especificamente sobre a desaposentação, a gente tem muitas dúvidas, existe muita questão sobre, primeiro, se esse benefício ou essa possibilidade de se desaposentar foi previsto no Brasil. E, segundo, se as pessoas que conseguiram se desaposentar, elas têm que devolver o dinheiro que elas receberam durante um determinado período de tempo. Para falar sobre isso, a primeira coisa importante é dizer o que é desaposentação. Quanto aos benefícios previdenciários, a gente tem várias aposentadorias. A pessoa alcança uma determinada idade ou ela sofre algum tipo de incapacidade e, a partir daquilo, ela fica afastada, ela se afasta do mercado de trabalho ou, eventualmente, não se afasta. E, dentro desses benefícios, a gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição. A pessoa contribui 35 anos, os homens contribuem 35 anos e podem se aposentar com 100% de um benefício. Se eles contribuírem durante 30 anos, por exemplo, eles se aposentam com 70% desse benefício. O que é a desaposentação? O sujeito trabalha 30 anos, por exemplo, solicita aposentadoria, continua trabalhando durante mais 5, e quando ele completa os 35, ele pede uma renúncia à primeira aposentadoria e um recálculo, uma nova aposentadoria. Então, o que ele vai dizer, mais ou menos? O que ele pretende com isso? Eu recebia 70% do benefício, trabalhei mais 5 anos, contribuí mais 5 anos, agora eu quero receber o quê? 100% do benefício. Qual que é o problema? Não existe essa palavra desaposentação em nenhum lugar da legislação brasileira. E aí, várias pessoas falam assim, a lei não proíbe, e outras dizendo, a lei não permite. Então, aqui já tem um debate sobre como a lei não mencionou essa renúncia, essa possibilidade, ela tanto não proibiu quanto não permitiu. E aí veio o debate sobre isso. Um caso específico, o sujeito recebeu uma aposentadoria especial em 1992,
e em 2006 ele solicita a renúncia à aposentadoria especial e pede a nova aposentadoria por tempo de contribuição 35 anos. Né? Um benefício novo, mais vantajoso, mais dinheiro para ele, né? Provavelmente precisava desse dinheiro. Né? E essa questão vai subindo até as cortes superiores até chegar ao STF. E quando chega no STF, a gente tem basicamente duas posições. Uma, que ele não pode se desaposentar ou que ele pode se desaposentar. Né? Especificamente quanto ao INSS, o ponto é o seguinte. Quando esse cara se aposentou em 1992, ele preencheu os requisitos. A aposentadoria dele foi perfeita e acabada ali. E ali ele não tem direito a mais nada. Né? Além disso, é um absurdo que esse cara que se aposentou, continuou trabalhando e recebendo uma aposentadoria, receba exatamente o mesmo benefício que a pessoa que trabalhou a vida inteira para receber o benefício só no final. Não recebeu nada nesse período. Não recebeu nada nesse período. Então, a gente está, de certa forma, para o INSS, criando privilégio para umas pessoas em detrimento das outras. Né? Os meus alunos, conversando sobre isso, chamaram de malandragem. Né? Estava falando sobre isso recentemente em sala de aula. Pois é, mas aí tem o argumento do cara que, eventualmente, pretende se desaposentar. Primeira coisa, o Estado não pode dizer que eu não tomei dinheiro de ninguém, eu contribuí durante esse período todo. E o que acontece? Para as pessoas que estão aposentadas, elas não podem, tem um artigo na lei que fala no artigo 18, parágrafo 2º, que proíbe elas de receberem novos benefícios. Só permite elas receberem duas prestações e, né, essa nova aposentadoria não cabe. Eles falam o seguinte, é um absurdo que eu trabalhe, contribua e não possa receber nada em troca. Qual que é o argumento deles? Existe um privilégio. As pessoas que estão trabalhando e não se aposentaram, contribuem e recebem serviço. Eu estou trabalhando, contribuo e não posso receber nada. Então, é engraçado porque nos dois lados essa noção de privilégio ela acaba surgindo. Depende de qual grupo que a gente está eventualmente comparando. Se você compara com as pessoas que estão pretendendo se aposentar com 35, é um privilégio conceder a desaposentação. Se você compara o grupo das pessoas que pretendem se desaposentar com as pessoas que estão trabalhando, existe também um privilégio, porque elas contribuem e não recebem nada em troca, né, em razão daquela contribuição. Então, esse debate é interessante sobre isso, nesse aspecto. Né? E o ponto, a lei nem proibiu, nem autorizou. Basicamente, o STF decidiu o quê? Que como a lei não autorizou, eventualmente, essas pessoas não teriam direito a se desaposentar. Só que tem uma segunda questão. Supondo que elas pudessem se desaposentar, e algumas pessoas conseguiram se desaposentar nesse período de tempo, elas teriam ou não que devolver o dinheiro quando elas requerem a nova aposentadoria? E aí, novo debate. Uma posição, não, elas não têm que devolver nada. Elas não cometeram fraude, elas não cometeram nenhum tipo de abuso, elas preencheram os requisitos, trabalharam a vida inteira, então elas têm direito o quê? De ficar com aquele dinheiro. Aquele dinheiro foi devido, não era um dinheiro devido. E, não, eles têm que devolver. É uma outra posição falando que o dinheiro deve ser devolvido. E aí, o ponto é o seguinte, não é justo que essas pessoas recebam mais do sistema do que as pessoas que trabalharam o tempo todo sem receber nada em troca. Né? E uma terceira posição, a gente tem que achar, salomônica, né? Salomão, né? Corta a criança no meio, né? Dá uma parte para uma parte para outra. Né? Vamos ver quem que vai ceder, né? Vamos ver quem vai ceder. A terceira posição, que inclusive do voto do ministro Barroso, que foi relator do processo e foi voto vencido. Essas pessoas têm que receber uma aposentadoria melhor do que as pessoas que se aposentaram com 30 anos, porém, inferior às pessoas que trabalharam até os 35 sem se aposentar no meio. Então, eles vão ficar no meio termo, né? Eles têm que ter algum tipo de vantagem, mas a vantagem que eles recebem não pode ser igual àquela que as pessoas trabalharam durante os 35 anos. Esse voto do Barroso é interessante porque, se você parar para pensar, tem razão. Né? Com isso, a gente resolve o problema dos privilégios. Eles não são nem iguais aos que se aposentam com 30 anos e não pedem... Como é que fala? E eventualmente não fazem mais nada, não contribuem, não trabalham, mas também não são iguais àquelas pessoas que trabalharam a vida inteira para requerer aposentadoria só no final. Só que uma pergunta o ministro Barroso normalmente não responde. Cabe ao STF calcular todos esses benefícios, estabelecer como é que é o cálculo, que é o critério. Isso é uma tarefa do legislador.
Senão configura um ativismo judicial. E daqueles violentos, agressivos, né? Então, assim, talvez seja a melhor ideia de que eles recebam um benefício no meio termo. Mas quem tem que decidir isso não é o STF. Então, a pergunta é assim, qual que é a decisão correta? Que eles recebam algo no meio termo. Talvez, parece para mim a decisão mais justa, né? Constitucionalmente mais justa e por aí vai. Agora, cabe ao STF implementar essa decisão é legislativa. Essa decisão não é judicial. E parece que foi isso que prevaleceu, especificamente nesse caso, em que, por 7-4, os ministros decidiram que a desaposentação tem que ser prevista através de legislação ou através de emenda constitucional e ela não tem que ser implementada por judiciário, senão ela violaria a separação de poderes. E é interessante, né, quando você começa a trazer, né, os pontos controversos, e me veio à mente aqui o seguinte, né, quando eu falei com você a respeito de quem é que vai ceder, né? Então, se não há a desaposentação, a possibilidade, então por que aqueles que se aposentam, né, proporcionalmente com menos tempo, continuam recolhendo o INSS? De repente, o INSS não deveria, o Estado não deveria recolher essa parte desses que aposentam mais cedo e continuam trabalhando, porque não geraria a discussão acerca eu estou contribuindo e não estou recebendo, né, em relação a isso. Por isso que eu brinquei com a questão de quem é que vai ceder. Às vezes o Estado vai ter que ceder nisso. Se não tem a aposentadoria, a desaposentação e a possibilidade de se aposentar posteriormente, com um valor maior, basta, de repente, não receber a contribuição daqueles que se aposentaram, né, com menos tempo. Né? Quem sabe? Né, essa se tornarem imunes ou isentos a essa contribuição. Sim, faz muito sentido. Que diminuiria, eventualmente, essa injustiça deles contribuírem e não poder receber nada em troca. Professor Rodolfo, eu sei que você tem um outro caso, né, a respeito do tratamento de câncer, mas antes da gente começar a falar sobre ele, eu vou pedir licença para a gente poder pedir um breve intervalo e voltar rapidamente. Tá. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando com o professor Rodolfo Assis, acerca de polêmicas nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Professor Rodolfo, primeiro bloco, né, é uma conversa sobre a desaposentação. E nesse bloco você trouxe também um julgado polêmico acerca da questão do tratamento de câncer. Como é que funcionou essa polêmica? Essa questão é extremamente sensível, porque apareceu em grandes noticiários, grandes jornais, sobre uma substância fosfoetanolamina, né, que supostamente seria uma pílula capaz, um medicamento capaz de curar o câncer ou de avançar o tratamento de câncer de uma maneira que nunca se tinha visto. Né. O grande ponto era o seguinte, determinados pacientes entravam na justiça solicitando que a USP, né, a Universidade de São Paulo, produzisse o remédio, né, para eles eventualmente se tratarem. E o ponto é, esse medicamento não tinha registro na Anvisa, né, na agência responsável por fiscalizar a produção de medicamentos, regularizar a produção de medicamentos. E, segundo, não haviam sido feitos todos os testes sobre os efeitos desse medicamento em humanos e por aí vai. Mas os pesquisadores que desenvolveram essa substância, né, ou tornaram ela eventualmente medicável, tratável, né, eles estavam entregando esse remédio para eventuais pacientes informalmente. E eles alegavam que esse medicamento tinha um alto índice de cura. Em razão da comoção sobre isso, e as pessoas são muito convictas que a vida é um valor extremamente importante, que deve ser protegido, né, o Congresso Nacional passa uma lei, né, estabelecendo que mesmo sem o registro da Anvisa, né, esse medicamento deveria ser, como é que fala? Ele estava autorizado no Brasil. E aí a Associação de Médicos do Brasil ajuiza uma ação, como é que fala? Faz vários movimentos no sentido de declarar essa lei que autoriza a produção e distribuição do medicamento inconstitucional, né? Inclusive tem uma ADI, a ADI 5501, que trata especificamente disso. E aí o ponto, voltamos aos debates sobre por que pode e por que não pode, né? Ou seria essa lei que autoriza a distribuição de medicamentos constitucional ou não?
O primeiro ponto, né, e aí falando que essa lei é inconstitucional, porque ela, de certa forma, retira o poder da Anvisa, que é o órgão técnico especializado para lidar com essas questões, né, e, de certa forma, atribui esse poder ao legislativo, que não tem qualquer, como é que fala, treinamento e capacidade técnica, competência técnica para tratar disso. Eu não estou dizendo que o legislativo não tenha, mas estou dizendo que esse era o argumento da Associação de Magistrados, a Associação de Médicos Brasileiros, né. O segundo ponto, o fato do medicamento não ter sido devidamente testado, né, comprovadamente testado com todos, como é que fala, os procedimentos necessários, né, criava a suspeita de que ele poderia causar riscos à saúde humana. Existia uma incerteza sobre quais os riscos que o uso desse medicamento poderia trazer à saúde humana. Vamos lá, eu não sou médico, não sou da área, mas a gente pode pensar em mutações, lesões, como é que fala? Novas patologias, pode pensar em várias coisas. Não sei especificamente quais seriam os riscos relativos a esse medicamento, né? E, ademais, se o Estado passasse a produzir esse medicamento sem ter a certeza de que ele produz um resultado, a gente teria um desperdício de dinheiro, né? Para o Estado fornecer determinada coisa, eventualmente deve existir, como os recursos são escassos, tem muita gente precisando de remédio, né? O Estado não pode gastar dinheiro num remédio, eventualmente, que não foi comprovada a sua, como é que fala? A eficácia. Você está tirando, você está deixando de comprar remédios que sabe que resolvem determinados problemas da população para, de certa forma, se aventurar em remédios que você não sabe, medicamentos que você não sabe se vão ter efeito. Esses são argumentos no sentido que essa lei era inconstitucional. Mas tinha o outro lado, afirmando que a lei era constitucional. Primeira coisa, né, o fato do medicamento ser entregue a eventuais pacientes não impedia que ele fosse testado logo após. Então, os testes não eram proibidos. Os testes poderiam permanecer e aquela decisão de autorizar, eventualmente, poderia ser revogada. Poderia vir uma nova lei revogando essa autorização posteriormente. Segundo, né, o Legislativo tem total poder de tomar decisões sobre a nossa, como é que fala? Sobre a nossa vivência, sobre as coisas que acontecem no Brasil. Inclusive, ele é a função e ele é o principal responsável disso, né? E, por último, né, a lei condicionava o acesso ao medicamento a laudo médico comprovando. E ao paciente assinar um termo de responsabilidade, afirmando que ele tinha ciência que o medicamento não havia ainda, como é que fala? Comprovação de efeitos e resultados, por aí vai. Mas uma coisa que, de certa forma, eu não notei nesse debate, especificamente dessa decisão provisória ainda, né, não é uma decisão definitiva, né, foi uma decisão provisória, um cautelar do Supremo Tribunal Federal sobre isso, e ele decidiu que essa lei é cautelarmente inconstitucional. Na verdade, ele decidiu, não sobre a lei, mas decidiu que o medicamento deveria ter a sua produção paralisada enquanto não se finalizassem os testes e por aí vai, né. Uma coisa que eu acho interessante são a questão dos doentes terminais. Isso aí eu acho que... Eles não vão ter tempo. Eles não têm tempo de aguardar. E tem uma coisa que está prevista na nossa Constituição que chama liberdade de crença. As pessoas podem ter as mais diversas crenças. Tem pessoas que eventualmente chegam em determinadas fases da doença e abandonam determinados tratamentos acreditando que eventualmente um determinado evento que a gente não tem comprovação vai incidir sobre a vida delas e vai eventualmente, né, gerar a cura. Né? A gente pode criticar essas pessoas e achar que elas não deveriam fazer isso, mas a gente não pode proibi-las de fazer isso, né? E, de certa forma, talvez o Estado não tivesse a obrigação de fornecer esse medicamento. Isso é uma coisa. Por quê? Porque você está gastando recursos, e dessa forma você não tem comprovado os efeitos do remédio, tudo bem. Mas impedir que pacientes terminais tenham acesso a esse medicamento, supondo, comprando ele, né? Comprando ele, porque eles acreditam que vai ter efeito, isso parece ser uma questão extremamente sensível e que não foi abordada da maneira adequada durante o julgamento, né? Se eu quiser eventualmente acreditar que a água purifica meu corpo e vai tratar todas as minhas doenças, isso é problema meu. Isso não causa dano a ninguém, só a mim mesmo. Se um determinado paciente, falsamente e equivocadamente, acredita que um determinado remédio é milagroso e quer tomar um remédio, né, a partir do momento que aquele remédio não crie possibilidades de uma contaminação geral, algum tipo de risco biológico alto para toda a população, é problema, eventualmente, da pessoa que tem aquela crença equivocada. E eu acho que essa questão da liberdade de crença não foi tratada da maneira
ainda não foi tratada de uma maneira satisfatória nesse julgado. E, de certa forma, é uma liberdade prevista na Constituição. É uma liberdade pública que talvez esteja sendo explorada somente no campo religioso, né? Sim, e não no campo científico. No campo científico, né? E a gente tem que levar em consideração a autonomia da vontade, né? Que está muito em voga hoje essa discussão também, né? E assim, a gente só poderia proibir eventualmente que essas pessoas tivessem acesso a esse medicamento, o Estado só poderia proibir se tivesse algum indício de que esse medicamento ou o uso desse medicamento pudesse gerar efeitos danosos não só a elas mesmas, mas a outras pessoas. Mas não existe nenhum indício disso, né? Essa substância, a fosfoetanolamina, pelo que eu entendi, eu não sou médico, né? Ela é produzida pelo próprio corpo. Então, aparentemente, parece que não existe nenhum risco, né? E a gente podia até eventualmente, posteriormente, estender esse debate, trazer um especialista, conversar com um especialista sobre isso, né? Uma opinião de especialista sobre isso, não sei. Mas o Estado proibir as pessoas terem acesso já é diferente. Talvez ele não tenha que financiar, mas proibir, acho que nesse caso específico é equivocada a decisão. Concordo, a não ser que tivesse uma comprovação de que aquela substância pudesse fazer mal, até mesmo a pessoa. Está comprovado que faz mal, né? Mas açúcar faz mal e a gente não proíbe. Álcool. Álcool faz mal e a gente não proíbe. Né? Acho que cigarro. O cigarro faz mal e a gente não proíbe. Né? Então, de certa forma, por mais falsa que seja a fosfoetanolamina, o Estado não pode proibir o acesso das pessoas a essa substância. Questões polêmicas não são só essas, né, professor Rodolfo? Pelo seu estudo lá no mestrado, tenho certeza que você enfrentou, né, outras questões controversas. A gente, de alguma forma, tem que aprender, né, enquanto pensadores do direito, enquanto estudiosos, né, a enfrentar mais essas questões para que a gente possa cada vez mais expor, né, o nosso Tribunal Superior, né, os nossos julgamentos que de alguma forma a gente vivencia não só no interior, mas na capital, as decisões administrativas, as decisões legislativas. A sociedade tem que começar a acompanhar mais, né, o que tem sido discutido, porque tudo isso que a gente discute, né, nesses espaços públicos repercute sobre nós. Então, enquanto não só estudantes do direito, mas também como cidadãos comuns, a gente tem que procurar entender mais esses assuntos e esse é o objetivo desse programa, lançar a luz sobre essas questões para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Antes de finalizar, eu queria que você fizesse um fechamento acerca dessa questão que, né, você estudou lá no mestrado, com essas polêmicas que você de alguma forma identificou. Muitas vezes as decisões, especialmente do STF, são extremamente políticas. E aí eu falo política não no sentido de favoráveis ao que eu concordo ou favoráveis ao que eu discordo. Elas são decisões que não têm metodologia e que, de certa forma, se utilizam de um determinado mecanismo para aparentar que aquelas decisões são justificadas. E muitas das vezes aquelas decisões não são justificadas. E é importante, por parte dos teóricos do direito e da sociedade como um todo, de certa forma, uma certa desconfiança. Lembrando do livro que o professor recebeu essa semana, né? Contra a democracia. Contra a democracia e contra as instituições, né? Essa convicção de que especialistas são as pessoas mais preparadas para lidar com todos os problemas, ela é platônica, ela tem milênios. Seria bom se fosse assim, né? Ela tem milênios, né? E a objeção mais óbvia ao Platão, lá desde sempre, é o seguinte: a gente pode ter pessoas extremamente técnicas, extremamente especializadas, mas isso não garante que elas vão decidir em prol das pessoas que precisam. Elas podem ser muito bem treinadas, elas podem ser juízes filósofos, mas isso não garante que elas vão tomar decisões em prol, ou decisões corretas, ou decisões em prol das pessoas certas. Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho as audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Foi um avanço enorme, mas as audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, elas estão, de alguma forma, envolvidas nesse manto da sabedoria, porque são somente os técnicos que são chamados, muito embora pessoas comuns possam participar. Mas a gente tem que utilizar aquele espaço para poder, às vezes, levantar o dedo e falar assim, opa, não concordo com isso. E alguém virava, mas você não está aqui inscrito para poder falar. Eu só queria que constasse na ata, então, pelo menos, a minha indignação acerca disso aí, para a gente poder avançar nessa participação. Já foi um avanço,
né, que o STF pudesse convocar algumas audiências públicas para poder tratar de certos assuntos que os juízes, às vezes, não têm um conhecimento, né, específico. Mas a gente tem que avançar no sentido das pessoas realmente poderem chegar lá, opinar, questionar, né, levar a sua tese, levar a sua indignação. Esse é o grande papel de que a gente, enquanto cidadão, tem que, de alguma forma, se lançar, né, para poder fazer uma melhoria coletiva. Não, com certeza. Professor Rodolfo, queria agradecer aqui a sua presença, dizer que foi um programa hoje, um programa que trabalhou uma questão concreta, duas questões concretas, que dizem respeito à sociedade. Então, eu não tenho dúvida que lançou informação positiva para todos nós, para que a gente possa refletir acerca desses assuntos e de outros também, viu? A satisfação, toda vez que for convidado, estaremos aí. Muito obrigado. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.